precisava de 8 peças. 8 peças, que se unissem de alguma forma. Eu pensei até, acho que vou mandar uma mensagem no grupo da igreja, ou pedir para o Lucas. O Lucas é o cara do Lego, provavelmente. É, Lucas? É o cara do Lego? Tem Lego em casa? Lego. Tem Lego. Eu sabia que ele tinha Lego. Mas eu esqueci de pedir para ele durante a semana. Eu falei, deixa eu ver nas coisas da minha filha se ela tem. E, coincidentemente, esse brinquedo dela tem 8 peças, que são umas interligadas às outras, e eu precisava justamente de 8 peças. Então eu falei, é Deus, né? Então eu vou levar. O que diz aqui a segunda carta de Pedro? A segunda carta de Pedro, semelhantemente à primeira, existia uma perseguição dos romanos aos cristãos do mundo todo. O mundo todo conhecido e evangelizado, ele também era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano decidiu, então, perseguir os cristãos. Não confundam com a primeira perseguição que nós lemos na carta de Tiago, onde os judeus perseguiram os cristãos ali em Jerusalém, que causou aquela dispersão dos cristãos por meio de toda a terra, por conta da perseguição que eles sofreram dos judeus. Aqui não. Aqui o próprio Império Romano estava perseguindo eles. E nos momentos de dificuldade, nós temos que olhar para aquilo que realmente importa. Quando você está feliz, alegre, está tudo dando certo, tá bom, a vida que você está vivendo é ótima. Mas quando as coisas começam a dar errado, as provações, as tentações, aí você tende a desanimar. Para isso você tem que olhar coisas que são superiores àquilo que você está passando. Então é isso que Pedro apresenta tanto na primeira quanto na segunda carta. E na segunda carta ele é ainda mais direto a essa situação de que existe um caminho, esse caminho ele está muito bem calcado em 8 grandes associações, que são essas pecinhas aqui. E no capítulo 2 ele vai falar sobre os falsos mestres que tentam nos tirar desse caminho. E termina com o capítulo 3, reafirmando a promessa de um reino eterno de Deus. Isso é maravilhoso para nós, não nos deixa muito esperançosos quando nós sabemos que, independente do que nós estamos vivendo aqui hoje, por exemplo, minha voz está rouca, estou tossindo toda hora, é uma pequena tribulação. Talvez você esteja passando por uma grande tribulação. Mas nós sabemos que é momentânea. Porque existe algo muito superior preparado para nós. Então nós temos que crer em algo superior. Então Pedro começa aqui. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vou recorrer à balinha aqui, porque... O primeiro ponto aqui é que ele fala de uma coletividade que obteve algo específico, que é a fé. E essa fé é preciosa, mais preciosa do que o ouro, como nós vimos na primeira carta de Pedro. Então, a fé que Pedro recebeu, todos os cristãos também receberam. Essa fé, ela é preciosa e ela é calcada no Salvador, Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Que a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E aqui ele começa o princípio elementar dessa carta, que é: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida, e não à vida humana, mas a nova vida que nós recebemos. E a piedade, o que é a piedade? Nós vamos ver melhor depois, mas é a manifestação dessa vida na nossa vida humana. Então, a vida divina manifestada na vida humana. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Deus tem promessas para você nessa noite. Deus tem promessas para cada um de nós, todos os dias. Mas não são promessas meramente humanas. E não são promessas vazias, elas são preciosas.
para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina. Deus, ele tem a sua própria natureza, mas nós podemos nos tornar participantes dessa mesma natureza. É como aquela árvore rica em frutos, belíssima, e você é um galho seco. Mas quando você é enxertado nessa árvore, você também se torna parte e recebe a mesma vida que pertence a essa árvore. Falei certo aí, o nosso gestor ambiental? Tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, um dia, você estava vivendo sua vida conforme o seu próprio conhecimento, segundo as suas próprias paixões carnais, mas Deus te resgatou disso, você escapou disso. Isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor, porque nós fomos livrados, nós escapamos da corrupção e das paixões que há no mundo. Mas isso acontece não de uma vez por todas, nós continuamos no mundo, nós continuamos sendo tentados pelas paixões. E nós não recebemos ainda a promessa definitiva, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós fazemos, então, se nós temos que deixar a corrupção e as paixões que há no mundo, olhar para as promessas e viver nessa terra, onde nós vemos a corrupção e nós não enxergamos a promessa. Aí Pedro nos incentiva. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. É um pouco de esforço? Não. Todos os seus esforços. E aqui ele começa uma caminhada. É a mesma caminhada que nós vamos ver aqui nos nossos brinquedinhos aqui. Associem a fé. Então vamos ver palavra por palavra hoje. O que é a fé? Hebreus 11, capítulo 1, diz exatamente o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É algo bem simples, mas impossível de descrever. Ué, como é que você tem certeza de algo que você não vê? Você é um conspiracionista. Você não tem algo que calca, que dá fundamento, que você não viu, não é visível. Mas você tem convicção firme. Essa é a fé. É maluca, é doida. Não é racional. A fé, ela é um dom de Deus. O primeiro dom que você recebeu é a fé. Nenhum de nós aqui... Não, todos nós temos pelo menos um dom. Esse dom é a fé. E esse dom nós recebemos antes de nós crermos. Sem fé, nós não conseguimos crer. Então, o Espírito Santo, ele planta dentro do nosso coração, ele sonda o nosso coração, encontra um espaço, e aí ele coloca o dom da fé. Aí você, que antes era incompreensível essa palavra, porque você não via nada, você não tinha convicção nenhuma. Agora eu vejo tudo. Eu tenho plena convicção. Jesus morreu, ressuscitou, e os meus pecados foram perdoados ali na cruz. Isso é maluquice, irmãos. Maluquice. Mas você não tem plena convicção? Tem. Porque o dom foi implantado dentro do seu coração. É a fé. E Romanos, capítulo 10, versículo 17, mostra como ela chega até nós. Romanos 10, 17. Assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, aqui tem alguns pontos. A fé, ela é necessário que seja ouvida. Mas ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra. O que constitui, então, a fé? A palavra de Cristo. Sem a palavra, sem a obra de Cristo, nós não temos fé.
Então, a primeira pecinha que eu queria colocar aqui para vocês, vou tentar achar um espaço aqui na mesa que está tumultuado hoje, é a fé. A fé é a base, é a palavra de Deus. Hoje tem água e tem a farmácia aqui, tudo patrocinado aqui pela Indaiá, Mentos, uma marca totalmente aleatória de spray. A fé é a base. Sem a fé não existe cristão. Mas todos nós recebemos esse dom, a fé. Exemplos de pessoas que utilizaram bem a fé, que nós podemos nos basear: Abraão e Noé. Foram pessoas que, mesmo em um cenário totalmente atípico, eles viram algo que ninguém viu. E eles seguiram com convicção algo que ninguém seguiria. Isso é maravilhoso. Isso está em Hebreus capítulo 11, é um capítulo dedicado à fé. Mas talvez nós vejamos isso mais lá na nossa série especial sobre a fé, né? Sobre as solas, que vai falar sobre a fé. Então a fé é como nós nos relacionamos com Deus. Como Deus entra dentro de nós e transforma o nosso ser, é através da fé. Como quando nós oramos e aquela oração ela faz sentido para nós, e nós vivemos segundo aquela oração, é por meio da fé. Então, é como se fosse, né, o Davi hoje colocou uma linha ali, mas era até bom ter aquela linha mostrando. A linha de fibra ótica vem lá do poste e chega até o roteador. E daí nós temos a internet. Essa mesma linha que nos comunica, é a fonte de comunicação entre nós e Deus, é a fé. Isso é maravilhoso. E ainda ali realmente precisa de fé para entender que tem um cabo ali. E o pessoal que está vendo de casa tem que ter mais fé ainda de entender que tem um cabo ali. Mas de fato tem um cabo, senão o pessoal de casa não estaria vendo. E como então nós desenvolvemos a nossa fé? É simples, irmãos. Buscar a palavra de Deus, a Bíblia, a leitura da palavra. Pela oração, quando nós nos comunicamos com Deus, nós ativamos essa comunicação pela fé. Na comunhão entre nós, quando nós temos comunhão com os irmãos, nós também ativamos essa nova transmissão. Porque existe uma conversa que eu posso ter com Davi, conversas banais, mas existe a comunhão. A comunhão não é uma conversa. A comunhão é uma conversa, sim, mas é num ambiente celestial. Ela tem uma finalidade diferente. E por último, a obediência. Tanto Abraão quanto Noé, eles foram obedientes à palavra de Deus. A prova que a fé está sendo trabalhada em nós é que nós nos tornamos obedientes a ela. Porque todos nós, irmãos, sentimos quando o Senhor está falando conosco. Mas muitas vezes nós não somos obedientes. Talvez porque você não vê, talvez porque você não tem convicção. Que são os dois pilares da fé. Mas, de fato, quando nós cremos, nós vemos, nós temos convicção. E daí nós obedecemos. Noé obedeceu, construiu uma arca durante 100 anos. Irmãos, é 100 anos? Quem de nós viveu 100 anos? Ninguém. Ele passou 100 anos só fazendo a arca. Isso é absurdo. Mas ele obedeceu. E Abraão não tinha mapa não, gente. Você não sabia para onde ia, não. Podia ter um precipício ali e acabou a viagem de Abraão. Abraão saiu e foi. Será que nós estamos com esse coração? Ou será que para ir daqui a ali, nós não podemos ir, porque nos falta confiança, nos falta convicção? Então nós temos que obedecer. Se você não vê, obedeça. Então nós temos a nossa fé, nosso pilar. Voltando lá para 2 Pedro, ele fala: associai com a fé a virtude. Então o segundo aspecto é a virtude. Então eu associei aqui, tá vendo? Eu associei, por isso que eu queria esse exemplo aqui. Associar, porque não tem como encaixar de outra forma. Forma um degrau. A virtude é a forma com que nós nos comportamos diante da sociedade.
Essa é a melhor definição. Quando você tem uma forma de vida, Deus trabalha no seu coração por meio da fé, a sua maneira de viver muda. A forma com que você se comporta muda. A forma com que você reage às coisas muda, ou deveria mudar. É por isso que nosso esforço na fé, nossa fé sendo trabalhada, nós desenvolvemos também mais virtudes. A virtude, na verdade, poderia ser também a palavra de santificação. Porque é um processo de santificação. Você exercitar, ter essa nova vida, exige um processo de santificação. Quando nós cremos, nós vivemos. E viver de acordo com aquilo que Deus nos revelou é viver segundo as virtudes. Isso é maravilhoso. Exemplos de pessoas que foram virtuosas em seu tempo, Daniel e José. Duas pessoas que o seu comportamento era totalmente alheio ao comportamento que era forte, subjugava as pessoas do Egito e da Babilônia. Tem dois exemplos fortes do que o mundo é para nós hoje: o Egito e a Babilônia. E esses dois personagens bíblicos, eles tiveram um comportamento e desafiaram esse status em nome de algo que eles criam, que era o próprio Deus. A ponto de eles serem tentados, ambos, por mulheres e resistirem. Não é uma história parecida à toa, não. Mostra que o viver daquele que creu, que exercitou a sua fé, é um viver virtuoso. É um viver diferente. João capítulo 13 mostra que Jesus, o virtuoso, ele nos deu o exemplo também. Capítulo 13, versículo 15. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Então nós temos três grandes exemplos. A vida de Jesus, os exemplos de Daniel, o exemplo de José. Nós temos que sempre analisar, irmãos. Será que nosso viver reflete o viver desses homens? Será que o que Jesus fala ali no monte, no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ali mostra como é um viver de uma pessoa virtuosa? É um viver extremamente elevado. Por isso que Pedro coloca logo aqui na base. Foi o que Pedro teve que aprender. A fé teve que aprender e as virtudes teve que aprender. Pedro não era uma pessoa virtuosa. Pedro era a pessoa que tem que pagar imposto? Tem. Pagamos para todo mundo. Vai prender Jesus? Corta a orelha. Como é que é o nome do rapaz? Você falou ontem? Mal. Corta a orelha do cara. Há virtude nele? Não. Na verdade não havia nem fé, porque ele, ao Jesus morrer, ele foi pescar. Mas ele galgou esses pontos. E ao final da sua vida ele podia falar: você vai pegar a sua fé, você vai juntar com um viver adequado. Aquilo que você crê deve refletir aquilo que você vive. Isso te lembra alguma coisa? Aquilo que nós vimos na carta de Tiago. Aquilo que você vive reflete aquilo que você crê. Isso é maravilhoso. Quando nós podemos nos tornar pessoas mais virtuosas? Estudando e meditando a palavra. Se nós não meditamos na palavra do Senhor, nós caímos no engano e vivemos de acordo com os nossos próprios pensamentos. Por meio da oração, a comunhão com Deus. Mateus 26, 41 fala: vigiai e orai para que não caís em tentação. Por que ele está vivendo daquele modo? Porque ele está caindo na tentação. Por quê? Porque ele não orou, não vigiou. Hebreus 10, versículo 24. Também tratando da comunhão, veja que todos os pontos basicamente vão ter
a mesma sequência de como nós desenvolvermos eles. Hebreus 10, versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Talvez sozinho você não seja uma pessoa virtuosa, mas quando você está no coletivo da igreja, andando com os irmãos, você se torna mais virtuoso. Porque eu sozinho, eu tenho um modo de viver. Agora, eu andando com o Henrique, não. Eu andando com o Henrique, eu vigio, para que a minha má influência não chegue até ele. E ele também vigia. E aí nós temos um comportamento diferente. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso, é o Senhor nos restringindo. Isso não é falsidade, não é viver em falsidade, não. Isso é como o Senhor trabalha. O Senhor trabalha em nós assim. Se nós estamos soltos, nós somos tentados, nós não vigiamos e nós caímos. Mas se nós estamos com os irmãos, um ajudando o outro, como diz o versículo, nós temos uma vida virtuosa. E Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Isso é maravilhoso. Não devemos cansar de fazer o bem. Ah, a pessoa buzinou para mim, você vai buzinar de volta? Por que a gente usa o exemplo do carro? Porque o carro, ele transforma o homem, né? O homem vira um piloto de Fórmula 1 quando entra no carro. Então, a prática da bondade, ela tem que ser contínua, ela não pode ser de acordo com a circunstância. Ah, a pessoa me tratou bem, eu trato bem ela. Isso daí não é virtude. Virtude é, independente da situação, eu tenho um comportamento digno de alguém que creu no Evangelho. Amém? Vamos para o nosso terceiro aspecto, então. Associar, então, a virtude com o conhecimento. O conhecimento não é um conhecimento de um acumulado de informações. Uma pessoa cabeçuda, cheio de informações. Não é isso. O conhecimento aqui é um entendimento profundo das coisas de Deus e uma troca de experiências com Deus. Isso vem da nossa comunhão com Deus. Não tem outro jeito. Abraão saiu de uma pessoa idólatra para amigo de Deus, porque a todo momento, mesmo errando, ele continuava tendo comunhão com Deus. Então ele passou a conhecer o seu Deus, a saber do seu poder. Até que, no final de sua jornada, quando ele tem que oferecer o próprio filho, ele não duvida. Ele não tem nenhum tipo de dúvida na cabeça dele, porque ele conhecia o seu Deus. Em Hebreus fala que ele sabia e tinha fé suficiente para saber que se matasse, Deus seria poderoso o suficiente para ressuscitar o filho da promessa. Isso só acontece para quem conhece a Deus. O que a Bíblia nos apresenta? E por que é importante nós conhecermos a palavra de Deus? Porque ela nos acrescenta três coisas: a vontade de Deus, o propósito de Deus e a vida de seu filho. Isso é maravilhoso. Quanto mais nós conhecemos a palavra, quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais nós entendemos qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus e qual é a vida de seu filho. Ou seja, o filho é a chave de tudo. E Paulo diz que, reunindo com todos os santos para tentar compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Quanto mais você cava, quanto mais você conhece, mais você descobre que você desconhece. Isso é maravilhoso. E você não consegue conhecer sozinho, você precisa conhecer coletivamente.
Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Oh, Senhor Jesus. Faço isso para que o coração deles seja consolado, para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção, do entendimento, o conhecimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, qual é o objetivo de nós buscarmos conhecer mais a Deus? É descobrir o seu mistério, Cristo. E que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão com Ele. Isso é maravilhoso. Então, quanto mais nós conhecemos, mais nós continuamos a conhecer. Amém? Então, mais um item, conhecimento de Deus. O próximo é um item muito importante, que diz respeito muito a cada um de nós. Associai o conhecimento, o domínio próprio, versículo 6. Domínio próprio. Ou o autocontrole. Isso é algo tão sério que os coaches também fazem muitas terapias para que a pessoa consiga o autocontrole. Porque nós somos pessoas totalmente desreguladas. Dormimos no horário errado, acordamos no horário errado, trabalhamos muito, ficamos pouco com a família, comemos errado. São pessoas totalmente sem nenhum domínio de si mesmos. O mundo nos faz assim. Mas nós precisamos do domínio próprio. O domínio próprio é algo tão difícil de alcançar, eu imagino, né? Que veja qual é o ponto da escada que ele está. Fé, viver uma vida digna, ter o conhecimento. Aí entra o domínio próprio. Veja quanta coisa é necessária para que você alcance o domínio próprio, a autorrestrição. Mas Deus nos chama para isso. Provérbios, capítulo 25, versículo 28, mostra o perigo que nós estamos passando ao não atentar para o domínio próprio. Porque nós podemos achar, eu tenho fé. Não, eu tenho uma vida virtuosa. Não, eu busco o conhecimento de Deus. Mas a todo momento você se descontrola? Veja o que diz esse versículo. Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Falta proteção. Em algum momento, o inimigo entra. Então, qual é a importância do domínio próprio? Se você já tem o conhecimento, você já tem um viver adequado, você já tem a fé, é que é onde Satanás entra. É onde o inimigo nos tenta. É onde as provações vêm. É no nosso ser, quem nós somos. Por isso nós temos que... É tão sério o domínio próprio que em Gálatas 5, 22 e 23, que fala dos frutos do Espírito, um desses frutos é o domínio próprio. Mostrando que a reação de você desenvolver a sua fé, ter uma vida com Deus, ter mais conhecimento, é você se autodominar. Exemplo de pessoas que se autodominaram, José e Daniel. Não foi? No caso das mulheres, como nós já citamos. Ali, se não tem domínio próprio, acabou. Quem não teve domínio próprio? Moisés não teve domínio próprio, bateu 2 vezes. Davi teve domínio próprio? Não. Davi não era uma pessoa segundo o coração de Deus. Venceu muitas guerras. Faltou domínio próprio. Quem não tinha mais domínio próprio? Pedro não tinha domínio próprio. Ele não tinha nada. Até agora não tinha nenhuma das pecinhas se encaixa com Pedro. Mas no final de sua jornada ele tinha.
Talvez você sinta essa pessoa, eu não tenho domínio próprio. Mas saiba, se você está exercitando, em algum momento, o fruto do Espírito vai aparecer. Aquela irritação, aquela coisa que te tirava do sério, aquela tentação que fazia você cair, já não é mais. Por quê? Você consegue restringir, porque começou a surgir o domínio próprio. Mais uma vez, quando nós recebemos o domínio próprio, por meio da oração, vigiar e orar, por meio da palavra, aqui Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso é maravilhoso. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós temos controle ou não? Temos. Então é simples, né? Nós não podemos baixar a nossa guarda. Quando nós ficamos distantes, nós ficamos sem domínio. É como se aqueles muros que nos protegem, eles acabam sendo derrubados. Eles não são derrubados de uma vez, você ouve um estrondo. Não, é tijolinho por tijolinho, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando você vê, cadê o muro que estava ali? Cadê aquilo que me protegia? Faltou se encher do Espírito, faltou o contato com a palavra, faltou oração. E por fim, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Primeira Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Por que um atleta ele se domina? Vocês já viram casos de jogadores, os homens, né, e mulheres também que acompanham jogadores de futebol? O caso do Cristiano Ronaldo, um super atleta, 39 anos, com corpo escultural, jogando no mais alto nível. Por quê? Porque ele se dominou. E o Neymar? Nosso brasileiro Neymar, não se dominou. Tem 32 anos. Não tem mais o mesmo rendimento. Um atleta, para ele ser de alto nível e continuar de alto nível, por que os atletas se aposentam cedo? Porque ele não aguenta se autodominar. Chega uma hora que ele chega no seu limite. Mas um atleta, ele tem o domínio. Por quê? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. É porque ele está vendo a coroa. Eu quero ser melhor do mundo. Eu quero ganhar uma Copa do Mundo. Eu quero ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Veja se você não se domina quando é para suas coisas. Eu quero uma promoção no trabalho. Eu quero ganhar mais dinheiro. Você se domina ou não se domina? Você não chega no horário? Mas nas reuniões não. Não preciso chegar no horário nas reuniões. Eu não preciso ler a palavra. Eu não preciso orar, não. Será que um atleta se comportaria assim se estivesse vendo uma coroa incorruptível? Uma coroa muito mais preciosa? Qual seria a sugestão do atleta ao ver o nosso prêmio? Cara, se eu estou sofrendo, me restringindo, por causa de uma medalha, o que nós temos à frente? Muitas vezes nós não enxergamos aquilo que nós temos à frente. É por isso que nós não nos dominamos, nós deixamos nos levar. Aí Paulo dá o seu próprio exemplo aqui no versículo 27. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Aí nós temos algo muito importante, o domínio próprio ele é intencional. Ele tem que partir de nós. Tem coisas aqui que partem de Deus. A fé mesmo é um dom de Deus. Mas o domínio próprio é esmurrar o corpo. É você se esforçar mesmo. Dizer não é não e pronto e acabou. E o reduz à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo, Paulo, a ser desqualificado. Paulo, o primeiro que estava ali. Não tem aquelas corridas, né? Grandes corridas lá nas Olimpíadas, onde tem um cara que é o primeiro e um monte atrás. Aí de repente você vê o cara, pum, tropeça, acabou para ele. Estava em primeiro, estava todo mundo seguindo ele. Um errinho, acaba.
devemos tomar cuidado, irmãos. Essa carreira leva a vida toda. E um tropeço pode nos custar a coroa. Senhor Jesus. É por isso que o domínio próprio é algo tão importante, irmãos. E associando ao domínio próprio, algo também igualmente importante para nós é a perseverança. Então, associando ao domínio próprio a perseverança. Por quê? Porque essa corrida, ela dura a vida toda. Então é dia a dia, passo a passo. As coisas não se desenvolvem rápido. Hoje a gente está na geração TikTok, 25 segundos. Você tem que passar uma informação em 25 segundos, em 1 minuto. Mas a vida de Deus ela trabalha com perseverança. Quando nós somos perseverantes, nós começamos a ver os resultados. Quando nos falta perseverança, nós somos tentados a desistir. E é por isso que existem as tentações, que vêm do diabo, e as provas, que são postas por Deus. Para mostrar, será que você vai ser perseverante na provação? Hebreus 1 e 2, que nós já lemos, fala que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Enquanto Hebreus 11 vai mostrar os autores ali, o panteão da fé. Em Hebreus 12 ele vai falar assim, você viu essas pessoas que correram e já ganharam a coroa? Eles não estão sozinhos, eles estão te esperando. Você só tem que olhar para Jesus e continuar correndo. Irmão, se as coisas estão difíceis, continue olhando para Jesus. As coisas estão boas, continue olhando para Jesus. Porque às vezes quando as coisas estão boas, nós esquecemos de olhar para o verdadeiro alvo. Nós nos distraímos. Ainda pegando sobre os esportes, qual é o pior lugar para se estar numa corrida? No primeiro lugar. O primeiro lugar é o pior, porque você não tem parâmetro nenhum. Será que eu estou correndo rápido o suficiente? Será que eu vou cansar? Quantos metros está o meu corredor aqui atrás? É o pior lugar para se estar. Mas nós não estamos no primeiro lugar. É só nós continuarmos olhando para Jesus. Ele está correndo a corrida conosco. Ele está nos guiando. E se por acaso você tropeçar? Aí vou usar outro exemplo, de outro vídeo que poderíamos passar aqui. A mulher que tropeça, se levanta e continua. Ainda tem metros para correr. Se você sentiu que você tropeçou, que você caiu numa tentação, que as provações vieram e você não foi aprovada na provação, continue correndo. Se levante, se arrependa e continue. Isso é vital, irmãos, para nós continuarmos correndo essa carreira maravilhosa. Faltou fé? Se arrepende, perde mais fé. Faltou conhecimento? Perde mais conhecimento. Faltou domínio próprio? Perde mais domínio próprio. Não desista. Ajusta. Não está tendo um viver virtuoso? Ajusta. O que nós não podemos é desistir. Não desistam, irmãos. Não desistam do Evangelho. Se Paulo, que era Paulo, ele estava atento a isso, continuou perseverante, até que um dia, 2 Timóteo, o seu último escrito, ele fala assim, capítulo 4, versículo 7, o último capítulo escrito por Paulo, combati o bom combate. Aí tem um cara bom ali, é legal, né? Falei capítulo 4, ele já botou. Nem falei o versículo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que um dia nós vamos poder falar isso? Olha, eu não sei, mas a gente tem que continuar correndo. Vamos continuar correndo essa carreira. O que nos ajuda a continuar correndo? Salmos 27, 14. Espere no Senhor. Anime-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Às vezes, continuar correndo é esperar. Filipenses capítulo 4, versículo 7. 6 e 7.
Não fiquem inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando nós oramos, Deus nos dá a paz. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, se as coisas está difícil perseverar, eleva a Cristo. Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, quando nós lemos a palavra, o que ela faz em nós? A fim de que pela perseverança e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É maravilhoso. Veja como todos esses pontos aqui, se nós nos voltarmos à palavra, com esse objetivo nós encontramos. E Hebreus capítulo 10, versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras, que foi o versículo que nós já lemos. Não deixemos de congregar, como é do costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A comunhão com os irmãos e as reuniões, elas são vitais para nós continuarmos correndo a carreira. Talvez você tenha tropeçado durante a semana, mas no final de semana é uma nova oportunidade de se levantar, ao partir do pão se arrepender e continuar correndo. Amém? Aleluia. E devemos então associar a perseverança à piedade. A piedade, então, é a prática da natureza de Deus em nossa vida. Vamos viver aquilo que nós recebemos no dia a dia e as pessoas vão ver Deus em nós. 1 Timóteo 4,8 fala que o exercício é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Ou seja, a piedade ela é importantíssima, porque ela é manifestada já no presente. E as pessoas são impactadas pela piedade já no presente. Tiago, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivamos nesse presente do mundo sóbrios, justos e piamente. Ou seja, piedosamente. Um viver piedoso é um viver que manifesta a Deus a tal ponto de que o exemplo aqui é Enoque. Enoque era uma pessoa tão fora desse mundo que Deus falou assim: tá bom, você é fora desse mundo, então vem para cá. Foi arrebatado. A piedade é o resultado de tudo isso sendo trabalhado em nosso ser. Quando todos esses pontos eles são trabalhados em nosso ser, o que nós expressamos é uma vida de Deus, são os frutos do Espírito. As pessoas veem Cristo em nós, isso é maravilhoso. A própria natureza de Deus sendo expressa através de nós. Com a piedade, nós associamos o amor fraternal com os irmãos. Então isso é maravilhoso, a fraternidade. Viver o amor fraternal, em Hebreus capítulo 13, versículo 1, diz: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade e a vida de vocês seja isenta de avareza, versículo 6. É isso. Nós devemos então viver fraternalmente. O que é viver fraternalmente, irmãos?
João capítulo 13, versículo 34. Oh, Senhor Jesus. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. E 1 João capítulo 3, 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, qual é a expressão prática de que nós recebemos a vida de Deus? É que nós amamos fraternalmente os nossos irmãos. Um exemplo muito precioso de amor fraternal é em Atos capítulo 9, quando Paulo ele se converte, as pessoas tinham medo de Paulo, porque Paulo estava matando todo mundo. Aí Paulo se converteu, ele mudou de ideia, mudou de grupo. E aí ele foi para Jerusalém, e todo mundo tinha medo dele, medo. Mas aí tinha um cara chamado Barnabé. Falou assim, vem aqui, Paulo. Vem aqui. Vou acolher com o irmão. Falou assim, pessoal, esse aqui é Paulo, ó. Ele está do nosso lado agora. Vamos receber bem ele. Era uma pessoa fraterna. Aí ninguém quis receber Paulo. O que ele fez com Paulo? Falou, não, Paulo, desculpa então. Vai procurar a sua vida aí. Ele falou, Paulo, vem cá. Fica lá um tempinho, daqui a pouco eu te chamo. Depois ele chamou, depois de muitos anos, ele disse, Paulo, vem para cá. Vem aqui para Antioquia. Depois, Paulo, o Espírito Santo nos chamou. Vamos fazer uma viagem. Esse é Barnabé. Tinha um amor fraternal. Acolheu o irmão. A fraternidade é muito prática, irmãos. Outra coisa que exercita muito a fraternidade é a hospitalidade. O que é a hospitalidade? É você receber no seu antro íntimo, na sua intimidade, uma pessoa totalmente desconhecida. Será que nós damos toda essa honra para os nossos irmãos? Ou nós tratamos eles como estrangeiros? Então esse é o amor fraternal. Só alguém que realmente entendeu o que a obra de Cristo fez por nós pode amar fraternalmente. E por fim, para nós concluirmos, irmãos, o que isso tudo gera? Gera o amor ágape, o amor de Deus. Então nós temos nossa torre completa. Isso é maravilhoso. Só atingimos o amor de Deus se nós começarmos com o degrau lá de baixo. Fé, viver piedoso, viver virtuoso, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor fraternal. Nós recebemos o amor. Isso é maravilhoso. E aí quando nós recebemos o amor de Deus em nossa vida, que supera tudo, aí nós entendemos todas essas coisas, tudo está clarificado para nós. Versículo 8, de 2 Pedro 1. Porque essas qualidades, estando presentes, está tudo aqui. Tem que ficar? Não, já recebi tudo. Eu tenho um pouquinho de cada coisa, é o suficiente. Não. E aumentando cada vez mais, farão que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto. E se esqueceu da purificação de seus antigos pecados. Ou seja, não dá valor para aquilo que recebeu de Cristo. Olha, irmãos, quantas pessoas nós temos hoje, cristãos no Brasil, que receberam a fé e não olham para o resto. Simplesmente desprezam aquilo que receberam de Deus. Será que vão ser nós também que vamos desprezar aquilo que nós recebemos de Deus?
porque não consegue enxergar aquilo que o Senhor fez por nós. Mas quando nós enxergamos, nós reunimos tudo que nós temos em busca do amor de Deus. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar aquilo que vocês foram chamados e aquilo que vocês foram eleitos, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Amém. Pois dessa maneira que lhe será amplamente, é pouco suprido? Não, é amplamente suprida. Veja, o desafio não é grande, não. Porque, embora o desafio seja um caminho longo, mas as condições que Deus dá, elas são amplas, elas são suficientes. Amplamente supridos a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o nosso caminho, irmãos. Por isso que nós não desanimamos, nós continuamos aqui todas as semanas, juntos, se edificando mutuamente até nós encontrarmos o amor de Deus. E poder falar como Paulo, completei a carreira, guardei a fé. A coroa me está guardada. Mas isso serve só para mim? Não. Se todos nós, coletivamente, não chegarmos juntos, de nada vai ter servido. Por isso que Paulo incentiva Timóteo. Por isso que eu hoje estou incentivando os irmãos. Por isso que outras pessoas estão me incentivando. Vamos continuar juntos essa carreira, irmãos. Amém. Vamos orar então e compartilhar em pequenos grupos. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu todas as condições para termos nossa entrada amplamente suprida, Senhor. Senhor, amplia a nossa fé, Senhor. Amplia as virtudes em nosso viver, Senhor. Oh, Senhor Jesus, queremos te conhecer mais, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos concede mais domínio próprio, Senhor. Nos faz dominarmos mais sobre nós mesmos, Senhor. Somos tão falhos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos faz prosseguir, Senhor Jesus, com perseverança. Oh, mesmo que nós tropecemos, nós queremos continuar, Senhor Jesus, essa carreira, vivendo com piedade, manifestando aquilo que o Senhor já nos deu. Oh, Senhor Jesus, e vivendo fraternalmente com os nossos irmãos. Possamos manifestar esse amor entre nós, Senhor Jesus. Faz uma igreja fraternal que recebe bem as pessoas, Senhor. Que se compadece de cada um dos nossos irmãos. Para que nós possamos alcançar juntos o Teu amor. Amém.